Eu sou a psicóloga Raquel e a gente já tinha começado a falar sobre a criança digital. É um problema bem recorrente na família. Tá nesse livro, eu vou falar muito sobre esse livro que é da Gary e da Arlene, mas eu também vou falar sobre outros assuntos também de psicologia com relação ao uso, atualmente demasiado, dos meios eletrônicos. Só para vocês terem uma ideia, você já parou para pensar em quantas mensagens você envia por dia nesses aplicativos de mensagem? Quanto seu filho já mandou de mensagem por dia? Hoje é uma coisa assim bem comum nos nossos dias a dias. Precisa mandar uma mensagem. Chega até a criar uma ansiedade no pessoal se não responde imediatamente. Pais vão fazendo, né? Vão comprando esses aparelhos porque eles intertem a criança. E eu até entendo que de uma certa maneira, hoje não sei como no meu tempo, por exemplo, porque a gente brincava na rua, brincava com os coleguinhas na rua. Hoje isso é perigoso. Hoje é necessário ter lugares específicos. É complicado mesmo hoje você entreter uma criança, mas o brincar, ele é muito importante para a criança, porque ele desenvolve habilidades sociais, habilidade de lidar com frustrações. Brincar, ele é extremamente importante porque é nele que a criança aprende a se relacionar com o outro. Por exemplo, tem duas crianças brincando, uma empurra a outra, um chora, o outro vê que o outro machucou, sente-se triste, pede desculpa. Isso é um bom relacionamento. Ou os adultos intervêm e falam, não é assim que se brinca. Da próxima vez, essa criança vai tomar mais cuidado ao abordar outra criança, porque pode machucar, pode trazer algum problema. O brincar, ele é muito importante, ele ensina a criança a se relacionar, fora que faz exercícios físicos e é super divertido. Tanto que a terapia da criança, ela é toda brincadeira. Crianças fazem alguns testes aqui, mas a gente procura sempre fazer de uma forma bem lúdica, que a criança possa sentir que não está sendo avaliada, que está sendo simplesmente, que é uma brincadeira. Dentro dos consultórios das psicólogas, existem inúmeros brinquedos, né, muito divertidos, muito legais mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui uma bola, essa bola aqui é de meia. Por experiência, eu já não compro aquela mais dura, porque pode tacar e quebrar alguma coisa ou até mesmo machucar. Então é uma bola de meia, a criança brinca, chuta ela, e enquanto ela vai brincando e ela vai conversando, vai contando, porque a criança, ela é toda brincadeira. Ela não tem um minuto, vamos falar muito sério agora. Ela tem depois de uma certa idade, mas no início ela é toda brincadeira, ela precisa dessa brincadeira, é a forma dela ver a vida. Então até o nosso material de trabalho, assim, ele é feito para que seja levado como uma brincadeira, até mesmo para os adolescentes e para os pré-adolescentes. Vamos fazer um jogo de tabuleiro, onde eu vou fazendo perguntas da sua vida, enfim, que agora está muito na moda, as caixinhas de habilidades sociais. Então a criança tem dificuldade, por exemplo, em ser assertivo, fica chateado com alguém. Ao ficar chateado com alguém, falo diretamente o que penso, buscando não ofender a outra pessoa, ou eu vou logo xingando. Qual é o modo assertivo de uma criança ao ficar chateado com alguém e falar com ele? É as caixinhas da assertividade, ensinando as crianças a ter habilidades sociais. A gente fica chateado com as pessoas, mas a gente também não sai por aí batendo e ofendendo. Os nossos joguinhos são assim, são jogos para que a criança possa aprender essas habilidades quando está faltando isso no dia a dia. Então, o brincar é muito, muito, muito importante mesmo. Os smartphones, os meios assim digitais estão tomando muito tempo, porque eles também são bem legais, muito divertido também. A Associação dos Pediatras fez o seguinte, ela fez uma recomendação aos pais que as crianças comecem a ser expostas aos meios digitais somente após os 2 anos e ainda sobre controle. Não é uma coisa que a criança use exageradamente, com um controle, porque durante esse período dos 2 anos é a hora em que a criança precisa aprender a tocar, a sentir, a cheirar, a
a desenvolver assim, a sua cognição. É o momento da criança brincar, dela tocar o mundo, dela sentir as coisas. Não é momento dela ficar somente olhando para uma tela, porque é hora dela desenvolver algumas coisas que vão pro resto da vida dela. A criança, por exemplo, ver, pegar as coisas pequenas, sentir com a mão, que textura tem, né? Não fazer isso no decorrer desses anos, ficar o tempo todo assistindo televisão, mesmo que os tablets, os softwares venham dizendo que são educativos, vendem com essa intenção. Muitos são educativos mesmo, ensinam as cores, ensinam isso, ensinam aquilo, mas isso é uma coisa tão gostosa dos pais ensinarem, um momento tão legal de ensinar, isso é vermelho, isso é azul, fazendo um joguinho, temos tantos brinquedos legais para poder fazer essa brincadeira. Então, não precisamos deixar, essa é uma parte até fácil, não precisamos deixar para que os softwares façam isso. A criança brincando, ela vai aprender isso, ela vai começar a se divertir. Cerca de 90% dos pais, diante de uma pesquisa feita pela Academia de Pediatria, ela disse que 90% dos pais deixam seus filhos fazerem uso, até mesmo antes dos 2 anos, dessas mídias, do mundo digital. Esses efeitos, eles vai ser sentido principalmente quando ele começar a se relacionar, quando ele começar a ter na adolescência, quando, por exemplo, quiser ter uma namorada, quando, enfim, a criança, com certeza, aquela criança que foi muito digitalizada, ficou muito naquilo, em algum momento isso vai custar para ela. Vai haver uma perda de desenvolvimento em alguma área. Por exemplo, se vai para uma carreira militar, precisa ter um corpo em dia, precisa estar malhando, precisa estar cuidando de si. Então, é importante que as crianças façam esporte, que a criança brinque, corra, que se ela fica somente ali em frente a um computador, isso pode causar algumas perdas do que a gente aprende quando é pequeno. Esse sentir, esse tocar, cheirar, esse se relacionar, esse perder, joguei com fulano, perdi, esse ganhar também. Os efeitos digitais, essas questões digitais, elas podem ter um efeito direto ou também indireto na criança. Que seria um efeito direto? A criança está lá na frente do tablet. Ela tá, os pais permitem, tá lá na frente do tablet, coisa e tal. Mas aí, vamos supor que na casa dela, a mãe não deixa. A mãe não deixa brincar, o pai não deixa brincar, mas ela tá ali o tempo todo, os pais estão ali o tempo todo. Então ela tem um efeito indireto daquilo. Porque os pais estão o tempo todo na internet. Os pais estão o tempo todo com os smartphones e computadores, enfim. E a criança tá tendo um efeito indireto daquilo. Tipo, olha, é legal, tá todo mundo ali. Há um efeito indireto. Mesmo deixar a televisão ligada de fundo, muita televisão ligada de fundo, assim, a criança vai prestando atenção naquilo que tá acontecendo. Ela presta muito atenção no que acontece ao lado dela. Você acha que ela nem tá ali prestando atenção, mas ela está sim, viu? A criança tá ouvindo sim, tá escutando o que tá acontecendo por ali. Por isso, isso é uma fase muito gostosa para os pais aproveitarem, contarem histórias, fazerem uso de livros. Tem livros maravilhosos, né? Com histórias maravilhosas. Algumas, assim, até que provocam um certo medinho. E aí você pode ensinar a criança a lidar com o medo. Por exemplo, uma das campeões é a Chapeuzinho Vermelho. Ela é uma menina que desobedeceu a mamãe. Desobedeceu a mamãe e foi por um lado perigoso da floresta visitar a vovó. Lá ela encontra o lobo mau. Já dá um susto. Ai, o lobo mau. E termina com o lobo mau comendo a vovozinha. No final aparece um caçador que salva a vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho aprende uma lição, né? A ouvir sempre a sua mãe e pelo caminho que a mamãe falou, que era mais seguro, né? Mas olha só, quando as crianças veem o lobo, geralmente elas, ai, que medo. E
E é onde a gente ensina, para assim, é medo, mas o caçador enfrenta o medo, vai lá e se ajuda, né? A criança aprende, tem que saber para quem pedir ajuda também, né? Tem coisas que ela não dá conta, tem que pedir ajuda. Muito legal a história, e é uma história que tem muito tempo essa, né? Tá? Então, o brincar é muito importante para a criança e as crianças devem ser inseridas nas mídias digitais a partir dos 2 anos e ainda assim com o controle dos seus pais. Procurando com isso desenvolver habilidades que são inatas em nós, assim, por exemplo, nem sentir, cheirar. Mas se a gente não desenvolve, se a gente a criança não toca, não sente, a gente vai perdendo um pouco dessa habilidade e isso não é legal, né? Então é importante a gente deixar esse período para um período da criança descobrir a vida e não ficar em frente dessas telas. E importante que os pais brinquem também com os filhos, né? Eu escuto muita gente às vezes fazer uma crítica assim, mandei meu filho na psicóloga e ela brinca com ele. De lá, se for pra brincar, fica em casa. E não funciona dessa maneira assim também. Às vezes o pai não brinca com o filho em casa, não. Né? A própria criança reclama, mas a gente não brinca, a gente, né? Então, é importante você brincar com a criança, entender que ela tem... ensinar ela, umas vezes você ganha, outras vezes você perde. É muito importante para o desenvolvimento da criança e ajuda a expressão. Né? A criança que brinca muito, no geral, ela tem uma expressão ótima. Quando ela está adolescente, quando ela está adulto na terapia, por exemplo, se ela vir a precisar, ela sabe se expressar, ela tem uma expressão muito boa, ela consegue dizer o que está acontecendo com ela. Enquanto aquela pessoa mais retraída, que não teve muito esses momentos assim de interação mesmo, de ir num lugar e passar vergonha, de ir num lugar e rir, enfim, ela tem até uma dificuldade para falar do problema dela, de entender ela, tá? Então vamos brincar mais com os nossos filhos, é a dica que eu deixo, né? Vamos brincar um pouco, bastante com eles, agora é lógico, né? Com todo o cuidado que estamos tendo agora, todo mundo, né, tem que tomar cuidado, mas vamos brincar nós mesmos, os pais, com os nossos filhos, porque a criança, ela é toda brincadeira, né? Já ouvi pais, meu filho entra no banho e não quer sair do banho, né? Brinca com ele, fala assim, olha aqui, eu vou te jogar uma corda, enrola a toalha, joga pra ele, vou te jogar uma corda, vou te puxar daí. A criança com certeza vai sair do banho muito mais feliz e muito mais animada, tá? Então, não se esqueça, sempre que houver alguma coisa difícil, brinque com seu filho, que você vai sair da situação bem melhor e ainda não vai precisar se estressar e nem ficar nervoso, tá certo? Muito obrigada. Se tiver alguma pergunta para mim, é só mandar, tá ok? A gente não quer transformar também os meios digitais em monstros, né? Chega um momento que a gente precisa aprender a utilizá-los. São ferramentas de trabalhos excelentes, tá? Mas ainda quando criança, é importante a brincadeira para criança. Tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.